Olá. Quem se sente bem perdendo xixi? Quem se sente bem percebendo o cheiro de urina na roupa? Será que o medo de perder xixi na hora da relação não comprometeria a sua satisfação sexual? E será que tudo isso não teria um impacto no seu bem-estar, na sua qualidade de vida? Pois é. A incontinência urinária é uma situação que gera um problema de saúde que pode determinar comprometimentos físico, social, econômico e também psicológico. E olha só, tem crescido o número de profissionais e estudos que têm se preocupado não apenas com os sintomas da incontinência urinária, mas também com a sua repercussão na qualidade de vida das mulheres. E você sabe por que esse número de profissionais e também de estudos tem crescido? Porque à medida que os sintomas da incontinência urinária se tornam cada vez mais graves, muitas mulheres deixam de ter uma vida normal. Elas deixam de ter um controle do momento em que elas podem ir ao banheiro, elas passam a ter uma dificuldade cada vez maior para controlar a perda de urina e com isso molham a sua calcinha, molham a sua calça comprida, a sua roupa. Ficam com medo que as pessoas possam perceber essa perda de xixi, deixam de fazer atividades físicas, de malhar. Algumas vezes precisam mudar de emprego ou deixar de trabalhar porque, ao fazerem algum esforço na sua atividade profissional, acabam perdendo xixi. Não conseguem mais andar de ônibus comum porque sentem medo de precisar urinar e não conseguir segurar a urina até chegar no seu destino e fazer xixi na roupa, no ônibus mesmo. Deixam de ter relação sexual com medo de perder urina na cama, na frente do parceiro ou da parceira. Sim, a incontinência urinária é responsável por essas e por muitas outras situações que causam vergonha, embaraço, medo, sensação de culpa, afastamento social, depressão, problemas nos relacionamentos, desenvolvimento de outras doenças por falta de atividade física, prejuízo financeiro não só pelos problemas para trabalhar, como pelo dinheiro que a mulher precisa gastar para comprar absorventes e fraldas. E muitos quadros leves que podem ser tratados no começo se agravam porque muitas mulheres, talvez até você mesma, ache que perder um pouquinho de xixi em determinados momentos é normal. De fato, existem determinados momentos em que essa perda pode acontecer, como por exemplo, se a gente segurar a vontade de urinar até não aguentar mais, ficar com a bexiga tão cheia que se a gente não correr para o banheiro, a gente vai fazer xixi na roupa. Isso pode acontecer. Mas classicamente, pequenas perdas ao tossir, ao espirrar, ao sorrir, ao fazer um grande esforço na academia ou praticando algum esporte, ao mal ter terminado de ir fazer xixi e já sentir vontade de fazer novamente, pode significar que um quadro de incontinência está se instalando. E é justamente por muitas vezes ser pequena essa perda, por você ser uma mulher jovem, que você acaba não dando bola para aquilo que esteja apresentando ou sentindo, e o quadro acaba se agravando com o tempo. Muitas mulheres não acreditam que, por serem jovens, por nunca terem tido uma gravidez com um parto normal, elas possam estar desenvolvendo um quadro de incontinência urinária. Mas sim, mulheres jovens que nunca engravidaram ou nunca tiveram um parto normal podem desenvolver incontinência urinária sim. E quanto mais cedo você procurar uma forma de tratar o problema, menor é a tendência de o problema se agravar no futuro. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você teria medo de fazer uma cirurgia para tratar a sua incontinência urinária? Pois é. O medo de receber uma notícia do médico de que é preciso fazer uma cirurgia para tratar a incontinência faz com que muitas mulheres deixem de procurar ajuda. Muitas mulheres ficam pensando assim: nossa, se eu tiver que operar, eu vou perder o meu emprego. Ou, se eu tiver que operar, quem vai fazer as coisas aqui na minha casa? E quando a mulher pensa que vai precisar do serviço público para fazer uma cirurgia, ela fica com mais medo ainda, porque ela sabe que vai ter muita dificuldade e vai levar muito tempo para ela realizar o procedimento em função da precariedade em que se encontra a saúde pública no nosso país. E essa é uma verdade. E tem uma outra coisa que eu já quero te dizer aqui nesse ponto da nossa conversa. Não significa que se a sua mãe, a sua irmã, a sua tia, prima, vizinha tiveram que fazer uma cirurgia para tratar a incontinência urinária, que você também vai ter que fazer não, tá certo? Então não precisa encucar com isso não.
Existem formas de se tratar a perda involuntária de urina sem cirurgia. E eu vou te ensinar isso nas nossas conversas aqui no Intimidade da Mulher. Então, existe uma série de coisas que levam a mulher a retardar a busca por ajuda para tratar sintomas discretos que podem se agravar no futuro. O interessante é que esse problema ele continua sendo pouco reconhecido pelos médicos e pelas pacientes e, consequentemente, pouco tratado, apesar do impacto causado na vida das mulheres e no orçamento da saúde pública, e custa caro. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para a necessidade de observar esses sintomas discretos, como pequenas perdas de xixi, que podem se complicar no futuro e, com isso, comprometer a sua qualidade de vida. É por isso que eu quero chamar a sua atenção, caso você tenha medo de procurar ajuda porque acha que a cirurgia é a única forma de tratar a incontinência, que existem outras formas de tratar a incontinência sem a necessidade de cirurgia. Quando você tem uma perda de urina, ou seja, quando você perde xixi sem que você consiga controlar a vontade de urinar até chegar no banheiro, você pode estar desenvolvendo um quadro que a Sociedade Internacional de Continência classifica como incontinência urinária. E é sobre como a incontinência urinária pode comprometer a sua qualidade de vida e como a incontinência urinária já comprometeu a qualidade de vida de muitas mulheres, que eu, Dr. Wilson Passos, quero começar essa série de conversas com você aqui no Intimidade da Mulher. Assim como eu tenho conversado com centenas de mulheres ao longo dos meus mais de 20 anos como especialista em ginecologia. E olha só, o Intimidade da Mulher é um canal pensado e elaborado por mim e pela minha equipe de profissionais com todo carinho e cuidado para levar até você informações sobre um problema que alcança um número espantoso de mulheres no mundo inteiro: a incontinência urinária. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de bacalhau? Bolinho de bacalhau. Gosta de sardinha, de azeite e de francesinha? Não sabe o que é francesinha? Bom, vou te explicar. Francesinha, assim como todos esses outros que eu falei, é um prato típico de Portugal. E esse prato ele é feito com pão, bife, linguiça, bacon, queijo, presunto, ovo e um molho com vinho do Porto, tomate e pimenta. Deu fome? E aí você me pergunta, Dr. Wilson, essas comidas causam incontinência urinária? E a resposta é não. Mas é que mesmo num país com comidas tão gostosas como em Portugal, a incontinência urinária ela representa um problema de saúde pública. E lá em Portugal, os profissionais de saúde também se preocupam com os problemas causados pela perda involuntária de xixi. Mesmo na Europa, as mulheres não escapam desse problema. E essa situação, ela dá tanta dor de cabeça que eu vou te contar o que os portugueses armaram para entender como as portuguesas tinham as suas vidas abaladas por esse problema. Bom, o que eles fizeram? Uma pesquisa feita em Portugal entre 2011 e 2012 envolveu mulheres com idade igual ou superior a 40 anos para avaliar o comprometimento da qualidade de vida em função da incontinência. Mas não foram todas as mulheres com idade igual ou superior a 40 anos que participaram do estudo. Os pesquisadores, eles buscaram aquelas mulheres com as quais eles poderiam se comunicar, porque sem comunicação não dá, né, gente? E essa comunicação era feita através do telefone para fazer as perguntas sobre a interferência da incontinência na vida delas e tiraram do estudo mulheres que apresentavam alguns problemas de saúde, como, por exemplo, demência, psicose, esquizofrenia, psicose não especificada, perturbação psicológica, pacientes acamados ou internados que tivessem dificuldade para andar, grávidas, mulheres imigrantes que não fossem de Portugal ou que não falassem ou entendessem o português. E aí, o que eles fizeram? Olha só, levando-se em consideração esses e mais alguns outros critérios, um número de 1918 mulheres começaram a ser entrevistadas
para ver se tinham incontinência urinária e o quanto essa incontinência interferia na vida delas. E para saber se essas mulheres tinham alguma queixa referente à incontinência, caracterizada como incontinência, os pesquisadores telefonavam para essas mulheres e perguntavam se elas tiveram alguma perda involuntária de urina no mês anterior da pesquisa. Se a resposta fosse sim, essa mulher era convidada a participar do estudo. Se ela topasse participar da pesquisa, olha só, ela recebia um questionário para ser preenchido. E esse questionário era feito para conseguir informações sobre a mulher e sobre as queixas que ela estava apresentando. Eu desejo muito que você perceba que o trabalho que eu estou desenvolvendo com você agora, aqui no Intimidade da Mulher, ele é fruto dessa preocupação que profissionais de vários países têm com as limitações causadas pela incontinência urinária na vida de muitas mulheres. Limitações que podem ser tratadas de diversas formas, com mudanças de hábitos, mudanças na alimentação, na forma como você pode trabalhar o seu corpo para controlar a perda de xixi, no fortalecimento da musculatura responsável pela contenção de urina, um fortalecimento que pode ser ensinado pelo ginecologista, pelo fisioterapeuta, sem a necessidade de se indicar inicialmente um procedimento cirúrgico. Em todos os meus vídeos eu tenho batido nessa tecla. Não são todos os casos de incontinência que precisam de cirurgia. Você precisa entender isso. A perda de xixi, ela pode ser contornada de várias formas. E se você quiser saber mais profundamente como um ginecologista e um fisioterapeuta podem te ajudar a identificar, prevenir e tratar precocemente um quadro de incontinência urinária que você mesma poderá identificar está acontecendo com você, continue assistindo os nossos vídeos aqui no nosso canal e enviando também para mulheres que você conheça, mas que você não sabe que possam estar passando por esse problema. E sabe por quê? Isso porque muitas mulheres, elas sentem vergonha de falar que passam por esse problema. E você, mesmo não sabendo, também pode estar ajudando uma amiga, uma mãe, uma tia, uma prima, que vão continuar não te falando que passam por isso, mas que graças a você vão identificar o problema e vão procurar ajuda. Então, mande esse vídeo, mande essas informações para esses parentes, para essas amigas, que mesmo que você não saiba que elas sofram com incontinência urinária, elas podem estar passando por isso em segredo. Então, manda esse vídeo para as mulheres que você conhece, tá bom? E olha só para deixar bem claro, uma forma que os médicos e os pesquisadores têm para se investigar se uma mulher está desenvolvendo um quadro de incontinência urinária, assim, sem perguntar diretamente para ela, principalmente em função do constrangimento na hora da consulta médica, é justamente fazendo perguntas que componham um questionário. Aqui no Brasil, nós também usamos esses questionários para pegar informações que nos interessam para avaliar a qualidade de vida de mulheres com incontinência. Mas assim, com relação aos questionários usados em Portugal, nesse trabalho entre 2011 e 2012, para saber se a mulher estava apresentando sintomas de incontinência urinária de esforço, os pesquisadores perguntavam o seguinte: a perda de urina, ela aconteceu quando você estava sem vontade de urinar e quando fazia algum esforço? Por exemplo, caminhar, tossir, rir, arrumar a cama? Outra pergunta, para saber se tratava de uma incontinência urinária de urgência, foi perguntado o seguinte: a perda de urina aconteceu quando você teve uma vontade repentina de urinar? E aí, nos casos de incontinência urinária mista, uma resposta era considerada positiva quando as duas perguntas eram respondidas ao mesmo tempo. Quer dizer, era preciso ter certeza se as mulheres que tiveram a sua qualidade de vida avaliada realmente tinham algum dos três principais tipos de incontinência. E nesse questionário também tinham perguntas sobre a idade, escolaridade, estado civil, índice de massa corporal, o número e o tipo de partos, além do tempo que apresentavam os sintomas de incontinência. E também foi investigado se aquela paciente havia conversado antes com um médico ou com outro profissional de saúde
sobre o seu problema e se esse profissional chegou a dar alguma orientação no sentido de tratar aquele incômodo, tipo necessidade de exercício do assoalho pélvico, tratamento com medicamentos, direcionamento para consulta com o especialista, no caso ginecologista, ou se pelo menos tinha sido orientada a buscar um fisioterapeuta. Então, essa foi uma pesquisa realizada lá em Portugal entre 2011 e 2012, e a forma como essa pesquisa foi feita foi na forma de conversa, através desses questionários, ou seja, preservando preservando a forma como muitas pessoas têm de se sentirem constrangidas ao se falar de um problema como esse, como é o caso da incontinência urinária. Mas tem mais coisas sobre isso. E que mais coisas são essas? Meninas, o bom desses questionários é que eles trazem critérios objetivos que podem ser avaliados para se chegar a uma conclusão sobre o impacto da incontinência na vida da mulher. Para isso, essas mulheres foram perguntadas sobre a influência da incontinência na vida cotidiana delas, nos momentos em que precisavam fazer esforço na sua autoestima, influência sobre o seu estado emocional, sobre a sua sexualidade e a sua qualidade de vida em geral. Agora, por que eu estou contando essa história para você? Com tudo isso, eu desejo que você perceba o quanto a incontinência urinária é uma situação complexa. Eu desejo realmente que você perceba o quanto a vida de muitas mulheres foram impactadas para que se chegasse num momento em que entender o quanto esse problema mexe na qualidade de vida de uma mulher precisava ser compreendido, para que medidas pudessem ser tomadas não só para tratar, mas para prevenir a instalação do quadro, para ajudar mulheres a reconhecerem a presença dos sintomas e dessa forma agirem para que não chegue num ponto onde a realização de uma cirurgia seja necessária. E uma coisa que eu sempre digo para as minhas pacientes é que, mesmo fazendo a cirurgia, a incontinência urinária pode voltar se outras medidas não forem tomadas, como o fortalecimento do assoalho pélvico antes e depois da cirurgia, um fortalecimento que pode ser obtido através de exercícios que o seu ginecologista ou fisioterapeuta podem te ensinar. Bom, os portugueses realmente estavam a fim de saber como a perda involuntária de urina estava interferindo na qualidade de vida das mulheres lá em Portugal. E depois de elaborar todo esse esquema, eles chegaram a alguns resultados. Você ficou curiosa? Então, olha só, dá um pulinho, pega um bolinho de Belém e volta aqui que eu vou te contar como as vidas dessas mulheres foram mexidas pela perda de xixi. Só um pouquinho, vai lá, pega um bolinho. E aí, pegou seu bolinho de Belém? Então, olha só, percebeu quanto a perda involuntária de urina é capaz de mexer na vida de uma mulher? Tem chamado a atenção de vários profissionais que buscam avaliar as consequências físicas, psicológicas, sociais e econômicas que esse sintoma é capaz de impor à vida de uma pessoa. Hoje nós já percebemos que essa preocupação ela é mundial, porque a incontinência urinária ela é capaz de atingir mais da metade das mulheres após a menopausa. E a necessidade de se prevenir e tratar precocemente os sintomas é uma maneira eficiente de se abordar as limitações causadas por esse problema ao longo da vida da mulher. Bom, num estudo realizado em Portugal, 1.291 mulheres foram perguntadas sobre a sua qualidade de vida, levando-se em consideração a presença de incontinência urinária. Na verdade, esse número no começo era de 1.981 mulheres, mas 627 mulheres saíram da pesquisa por vários motivos. Essas mulheres responderam a perguntas feitas através de questionários que tinham vários critérios, pontuações, um monte de coisa. Agora, olha só o que as portuguesas responderam nesse trabalho. De uma maneira geral, foi verificado o impacto na qualidade de vida dessas mulheres no tocante à sua sexualidade, à sua autoimagem e aos aspectos emocionais. Foi verificado que mulheres acima dos 40 anos eram mais impactadas pelos sintomas da incontinência urinária. Nós já sabemos que fatores como o próprio fato de ser mulher, a idade, a menopausa, o número de gravidezes e partos são alguns dos fatores de risco que podem levar a um quadro de incontinência urinária de esforço, incontinência urinária de urgência ou então a um quadro de incontinência urinária mista.
Esses aspectos são evidenciados em mulheres no mundo todo, não é só do Brasil, não é só em Portugal, mas no mundo todo. Então, através dessa avaliação, nós ficamos sabendo que cerca de 23% das mulheres portuguesas poderiam sofrer com sintomas de incontinência urinária. E a partir dessa avaliação também foram observados aspectos relacionados à qualidade de vida. E a partir de uma pontuação de 0 a 10 atribuída a fatores que interferem na qualidade de vida de uma pessoa, olha só, foi observado que as mulheres portuguesas que apresentavam incontinência urinária referiram uma nota de 6,7 para a interferência da incontinência urinária de uma maneira geral na sua qualidade de vida, de 8,5 na sua vida sexual. E aqui, gente, eu quero realmente destacar o quanto a incontinência urinária é capaz de interferir na vida sexual de uma mulher. Eu vou fazer vídeos sobre como a incontinência mexe com a vida sexual de uma mulher e vou postar aqui no Intimidade da Mulher. E é por isso que eu peço para você divulgar o nosso canal para outras mulheres. Mas enfim, continuando. Também foi observado que uma nota de 6,2, numa nota máxima de 10, para a interferência da incontinência na autoimagem da mulher, na sua autoestima, e também de 5,9 na forma como a incontinência impacta a vida emocional feminina. Essa avaliação levou em consideração mulheres de 40 anos ou mais, mas nós sabemos que a incontinência urinária ela pode alcançar mulheres mais jovens, principalmente quando nós levamos em consideração o critério determinado pela International Continence Society, que é qualquer perda involuntária de urina. Quando nós conversamos sobre o impacto da incontinência urinária sobre a qualidade de vida das mulheres afetadas, nós percebemos que, seja no Brasil ou em outros lugares do mundo, a qualidade de vida é comprometida independentemente do grau de severidade da incontinência urinária. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que mulheres que percebem a incontinência urinária, que se sentem incomodadas pelo sintoma, independentemente se essa perda é muito ou pouca, essa perda, muita ou pouca, compromete de alguma forma a qualidade de vida dessa mulher. Mas essa percepção do comprometimento da qualidade de vida pode variar, levando-se em consideração as próprias características da personalidade da mulher e as formas que ela utiliza para se adaptar ao transtorno provocado pela incontinência. Como assim, Dr. Will? Traduz isso. Ok. Quer dizer que não são todas as mulheres que apresentam uma perda significativa de urina que terão uma qualidade de vida pior em comparação com aquelas que têm uma perda de urina mais discreta? Sim, é verdade, é isso mesmo. A capacidade de adaptação da mulher ao problema vai fazer a diferença na forma como ela lida com o problema. Algumas mulheres que desenvolvem formas mais brandas de incontinência, com perdas menos significativas de urina, talvez até algumas poucas gotas, podem se sentir mais limitadas no que toca à autoestima, à sua percepção sexual, do que mulheres com perdas mais expressivas, mas que desenvolveram formas de tratar e contornar os inconvenientes causados pela perda de xixi. Muitas vezes, a proatividade da mulher em buscar recursos para conter a perda de urina já faz uma diferença na forma de perceber e lidar com o problema, melhorando a sua qualidade de vida, do que no caso daquelas, por exemplo, daquelas mulheres que têm perdas menores, mas que não buscam ajuda para amenizar a queixa de perda de urina. Mas esse não buscar ajuda, tendo o comprometimento da sua percepção de prazer nas suas atividades do dia a dia, também pode ser explicado pela vergonha e o constrangimento causado pela incontinência, fazendo com que essas mulheres não se sintam à vontade nem para procurar um médico. Olha só que coisa, né? E quando nós avaliamos a relação entre o prejuízo da qualidade de vida e o tipo de incontinência urinária, nós percebemos que existe uma perda de prazer no que toca à vida sexual, autoestima, social e emocional da mulher, independentemente do tipo de incontinência urinária presente, seja de esforço, seja de urgência ou seja incontinência urinária mista.
Mas, para você ter uma ideia, existem trabalhos que falam que a qualidade de vida está mais comprometida em mulheres que apresentam incontinência urinária mista, porque os componentes da incontinência urinária de esforço e de urgência estariam ali presentes os dois. Mas mesmo na observação da incontinência urinária mista, existe uma percepção que esse comprometimento se daria principalmente pelo fato relacionado à urgência miccional. Logo, mulheres com incontinência urinária de urgência mista apresentariam os piores índices de qualidade de vida. E isso acontece porque a urgência miccional é um quadro mais imprevisível e mais frequente, determinando um maior desconforto e uma maior tensão por parte da mulher. No caso da incontinência urinária de esforço, essa perda da qualidade de vida tende a ser menor em função da possibilidade de se adotar algumas posturas e se utilizar determinados recursos para conter essa perda ou administrar de uma forma melhor, como, por exemplo, evitar alguns esforços ou levantar objetos muito pesados. Uma coisa que você precisa estar muito atenta é que a obesidade e o número de filhos podem diminuir a percepção da qualidade de vida em mulheres com incontinência. Lembrando sempre que se a obesidade e o número de filhos, ou uma combinação dessas duas condições, já são fatores de risco naturais para o desenvolvimento dos quadros de incontinência, a qualidade de vida dessa mulher pode ser ainda mais afetada. E ainda, e você sabia que mulheres com maior grau de instrução apresentam uma pior qualidade de vida em relação àquelas com menor grau de instrução quando considerado o quadro de perda involuntária de urina? Sabia disso? Mas calma, não precisa se assustar não. Eu vou explicar esse fato direitinho. É que mulheres com maior grau de instrução procuram mais o atendimento de profissionais de saúde em relação àquelas com menor instrução. E isso acontece tanto pelo maior esclarecimento quanto maior acesso à informação, fazendo com que elas busquem ajuda para contornar os problemas ocasionados pela incontinência nas suas atividades diárias, relacionadas à sua profissão ou não, e ao seu bem-estar com o parceiro ou parceira. Quanto maior é a percepção da queda da qualidade de vida em suas atividades cotidianas, maior é a procura por atendimento médico. Por isso, mulheres com pior qualidade de vida relacionada à incontinência são as mulheres que mais procuram atendimento por parte de um ginecologista ou também de um fisioterapeuta. E eu quero trazer um fato para você. E esse fato é determinado por uma série de circunstâncias, principalmente pelo constrangimento, pela vergonha, pela dificuldade de acesso ao atendimento médico enfrentado por muitas mulheres no nosso país e em vários locais do mundo, pela percepção da incontinência urinária como um problema, principalmente porque nem sempre as mulheres conseguem identificar essa perda como um problema, tendo uma interferência variada na percepção da sua qualidade de vida. Nem sempre ela consegue identificar isso. E o fato é que, por exemplo, em Portugal, através da observação de estudos, apenas 1/3 das mulheres que sofrem de incontinência urinária procuram atendimento médico. E olha só o mais interessante, e destas, cerca de 1/3 não tinham qualquer orientação sobre o problema. A percepção do prazer, de uma boa relação da mulher com os aspectos que a circundam, ou seja, a sua qualidade de vida, ela é afetada pela incontinência em situações relacionadas à sua condição emocional, à forma como a mulher se enxerga, à sua autoestima, ao nível da sua sexualidade e das suas atividades diárias. A qualidade de vida em mulheres com incontinência urinária precisa ser melhor avaliada, principalmente em mulheres com quadro de obesidade, sobrepeso ou que já tiveram filhos, ou que apresentem uma combinação desses fatores, por eles já serem fatores de risco para a incontinência. E alguns desses fatores já provocam uma mudança natural na qualidade de vida dessas mulheres. Bom, e se você achou tudo isso que eu te falei importante, eu quero te pedir que dê um like para que essa rede social entenda que esse é um conteúdo relevante e leve essa informação que eu acabei de passar para você para outras pessoas. E aí aproveita, se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa próxima a você, mãe, irmã, tia, prima,
ou para uma amiga que você saiba que esteja perdendo xixi, ou saiba que também tem uma mãe, irmã, tia, prima que esteja suspeitando ou apresentando um quadro de perda involuntária de xixi. Um abraço e a gente se vê em breve no próximo vídeo.